Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los a mais uma análise, leitura e reflexão dos textos bíblicos. Hoje vamos dar continuidade ao livro de Lucas, né, a partir do capítulo 7, né, versículo 18, que é onde João envia os mensageiros dele a Jesus. Eu queria refletir a respeito desse texto para expor e explicar como esse texto expõe detalhadamente, né, como Jesus ele enganava, né, como ele pervertia a profecia dos profetas, né, tudo para mudar o quê? Mudar a doutrina do Templo de Jerusalém, para tomar o poder do Templo de Jerusalém e exercer a autoridade ao seu bel prazer, como ele queria, né, pervertendo e destruindo toda a lei judaica original. Então, nos versículos anteriores, a gente vai ver que Jesus resolve trair a sua missão, né? Jesus, quando ele é novo, né, ele é consagrado por Maria, né, entregue por Maria no templo de Jerusalém para as coisas de Deus, para servir as coisas de Deus, para defender a lei, né? Defender o sacrifício de animais para perdão dos pecados, é ensinado pelos doutores da lei desde pequeno que tinha que fazer isso, né? Que ele, como sacerdote, ele entregue como sacerdote, deveria sacrificar animais para perdão dos seus pecados e perdão dos pecados dos seus seguidores, né? E de todos aqueles que ofereciam sacrifício para perdão dos pecados no templo. Mas Jesus resolve trair, né, essa consagração que a sua própria mãe o colocou, né, o destinou desde pequeno, seguindo a lei que dizia que todo filho primogênito tinha que ser destinado a essa missão. Ele resolve comprar ele resolve comprar o projeto de João Batista, que nada mais é do que perverter as leis judaicas, né? Então, ao invés de continuar a sua missão, né, de ensinar as pessoas, incentivar as pessoas a sacrificar animais para perdão dos pecados, né, como mandava a lei de Moisés, ele resolve então alterar completamente as normas, as leis originais, pregando para as pessoas junto com João Batista que todos tinham que fazer a vontade do Pai dele, que era o Espírito Santo, e para ter o arrependimento do pecado, essas pessoas deveriam batizar, o que não tinha nada a ver com a nova aliança que Deus estabeleceu com o povo através do profeta Jeremias, que era imprimir as leis antigas, né, na mente e no coração do povo, né? Então Jesus perverte toda essa lei, né, comprando o projeto de João Batista, né, tentando tomar o templo de Jerusalém, expulsando os campistas de lá que vendiam animais e pombinhas para perdão dos pecados, tentando convencer as pessoas de que ele, né, estava estabelecendo uma nova forma de perdão dos pecados, que era através do batismo. Então, por isso foram até criadas leis dentro do templo, dentro das sinagogas, para que expulsassem ele de lá. Todo que fosse chamado Cristo ali, que fosse expulso justamente por quê? Porque estava pervertendo a lei, pervertendo a tradição, a cultura, etc. e tal. Então, João vai dizer que o pai de Jesus, né, o líder maior do Espírito Santo, né, vai vir batizar Jesus, né, e ele veio, batiza Jesus na água para arrependimento dos pecados, né, e João vai dizer, senhoras e senhores, segundo Lucas, né, que quem não seguisse aquela doutrina de batismo, né, para arrependimento dos pecados, essa nova doutrina que Jesus trazia, o Espírito Santo ia batizar com fogo, né? Então, ou seja, você tinha duas opções: ou você escolhia o novo ritual da facção de Jesus, que era perdão dos pecados para o batismo, ou esse mesmo Espírito Santo iria batizar você com fogo, ou seja, iria queimar você vivo. De qualquer forma, você tinha que oferecer sacrifícios rituais para perdão dos pecados. Então, se não fosse por meio, ele anulou o sacrifício de animais e estabeleceu o perdão através do batismo. Quem não aceitasse o perdão através do batismo com água, iria se arrepender dos seus pecados com batismo de fogo, ou seja, sendo lançado ao fogo, sendo queimado vivo. Certo? Então, João vai ser preso, ele vai para o cárcere, né? Aí o texto vai dizer que os discípulos de Jesus, né, o texto vai dizer que os discípulos de João resolvem mandar João perguntar para Jesus se Jesus era mesmo quem que ele deveria, quem que eles estavam esperando. Aí olha só o que Jesus vai dizer. João capítulo 7, versículo 18. Todas as coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João
chamando dois deles, enviou ao Senhor para perguntar se és tu aquele que estava por vir ou havemos de esperar outro. Quanto aos homens chegaram junto dele, disseram: João Batista nos enviou para te perguntar: és tu aquele que estava para vir ou esperamos outro? Então, por que João manda os discípulos dele perguntar se Jesus era o Cristo ou não? Né? Por quê? Porque eles esperavam Cristo, eles esperavam uma liderança que viesse tirar ele da cadeia, lutar contra as autoridades de Jerusalém. E Jesus até esse momento não havia feito isso. Então, por isso ele manda os discípulos dele perguntar se Jesus era mesmo o Cristo, mesmo que ele estava esperando, que ia trazer a matança, a briga contra as autoridades de Jerusalém que pregavam, que seguiam a lei original, que era de sacrifício de animais para perdão dos pecados. Né? Então ele estava perguntando se Cristo era aquele, se Jesus era o Cristo mesmo, que ele acreditava que ia vir tomar o templo, expulsar aquelas pessoas de lá e estabelecer um novo rito, uma nova autoridade, certo? Aí o texto vai dizer que naquela mesma hora curou Jesus a muitos de moléstias e flagelos e de espíritos malignos e deu à vista a muitos cegos. Então, ou seja, aquelas pessoas que não enxergavam Jesus como mestre, como Messias, como rei, passaram a enxergar ele porque eles eram cegos. Aqueles que sacrificavam animais para perdão dos pecados passaram a não fazer isso mais, por isso eles tinham um espírito maligno, porque Jesus abandonou a doutrina original, então eles eram como espírito malignos para Jesus. Né? Aí o texto vai dizer que então Jesus respondeu para eles: Ide anunciar a João que viste e ouviste. Os cegos veem, ou seja, aqueles que não me enxergavam como rei, agora me enxergam como rei, como liderança. Os leprosos são purificados, ou seja, aqueles que eram abandonados porque não seguiam o ritual antigo, agora são purificados, ou seja, são batizados por Jesus. Jesus batizou eles, estabeleceu essa nova doutrina para eles, esse ritual para eles para o perdão dos pecados. Então, os surdos ouvem, ou seja, aqueles que não ouviam Jesus agora estão ouvindo ele. Os mortos são ressuscitados, ou seja, o que são os mortos aqui? Os mortos são as pessoas que seguiam a velha aliança, né? A velha aliança que também é a nova aliança, que é sacrifício de animais para perdão dos pecados. Então, os mortos aqui são os que abandonaram essa doutrina, esse ritual estabelecido pelo próprio Deus e passaram a aceitar o de Jesus, né? De batizar para o perdão dos pecados. Então, esses são os mortos que ressuscitam, né? Aí ele vai dizer: aos pobres anuncio-lhes os evangelhos. Então ele vai dizer: bem-aventurado é aquele que não achar em mim pedra de tropeço. Por quê? Porque João achava nele pedra de tropeço, porque João esperava que ele fosse fazer uma coisa que ele não estava fazendo. Aí Jesus dá testemunho de João, olha só o que ele vai dizer. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João que saíste a ver no deserto. Um caniço agitado pelo vento. Então Jesus começa a dizer para o povo quem que João estava esperando ver, né? Ou seja, João, você está esperando ver no deserto um caniço, ou seja, agitado pelo vento, uma pessoa agitada pelos acontecimentos que estão acontecendo, ou seja, agitada porque você está sendo preso. Ele vai dizer: o que você está saindo para ver? Um homem vestido de roupas finas? Né? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios do rei. Então ele está falando assim: você está esperando eu como uma pessoa bem vestida? Essa pessoa não sou eu, porque se eu fosse essa pessoa bem vestida que você estava esperando, eu já estaria nos palácios, né? Estaria no luxo. E ele, naquele momento, não estava no luxo. Ele vai dizer: sim, que saíste para ver um profeta. Ou seja, ele está dizendo: você saiu para ver um profeta, João. Só que eu vou te dizer uma coisa: eu sou muito mais do que profeta. Aí ele vai dizer: este é quem está escrito: eis que envio diante de ti, eis que envio diante da tua face, e o meu mensageiro, o qual preparará o meu caminho diante de ti. Aí ele vai dizer: e vos digo que dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui, senhoras e senhores? Ele está querendo dizer que os nascidos da mulher, ou seja, os escribas, fariseus, sacerdotes, o povo judeu que fazia o sacrifício que agradava a Deus, que era sacrifício de animais para perdão dos pecados, nenhum deles era maior do que João. Mas aqueles que eram do reino do céu, ou seja, do reino que Jesus estava trazendo, que era batismo para perdão dos pecados, né? O menor deles, era maior do que João. Então, o que ele está querendo dizer? Né? Que no reino dele, onde ele fosse estabelecer, os descendentes da serpente, que são aqueles que oferecem sacrifício que Deus não pediu, como Caim, sacrifício que não agrada a Deus, que não é o de sangue, né? Esses são maior do que aqueles que obedecem às leis que Yahvé estabeleceu para o povo.
originais, que é sacrifício de animais para perdão dos pecados. Aí ele vai dizer, por que ele vai dizer que ele vai perverter a profecia aqui, senhoras e senhores? Porque ele vai citar a profecia do profeta Malaquias, que vai dizer no capítulo 4 o seguinte, no capítulo 3 o seguinte: Eis que envio o meu mensageiro que pregará o caminho diante de mim, de repente virá ao seu templo, ou seja, o templo de Jerusalém. E o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem pode suportar o dia da sua vinda? E quem pode subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo dos ouvidos e como potassa dos levandeiros. Ele vai dizer o seguinte: então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Então, ou seja, ele perverte essa profecia aqui de Malaquias, justamente por quê? Porque ele vai dizer que é ele que vem, ele vai dizer o seguinte, né? Ele vai dizer que é ele que está escrito no profeta Jeremias, que ele que está escrito no profeta Jeremias, né, que Deus envia diante da face de João, né, para preparar o caminho diante dele, mas o profeta Malaquias está dizendo que esse que vai ser enviado no templo, né, esse vai ser para estabelecer as leis antigas que agradavam a Deus. Então, se Jesus estivesse cumprindo a profecia do profeta Malaquias, ele deveria estar ensinando para as pessoas as coisas da antiga aliança, né, que também se tornou nova aliança, que foi essas leis imprimidas na mente e no coração do povo. Então, ele deveria estar no templo de Jerusalém, seguindo o propósito que lhe foi destinado, que lhe foi consagrado, que era o quê? Ensinar as pessoas a sacrificar animais para perdão dos pecados, certo? E não ensinar as pessoas no templo que elas deveriam seguir outro ritual para perdão dos pecados, como o batismo, certo? Porque o profeta Malaquias, ele profetizou que a oferta que Judá e Jerusalém fosse oferecer, ela seria agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Então, qual que foi a oferta que nos dias antigos agradou a Deus para perdão dos pecados? Foi a oferta de Abel e não a oferta de Caim. Foi a oferta de sangue, não a oferta de agricultura ou qualquer outro tipo de oferta. Certo? Então ele não está cumprindo a profecia do profeta Malaquias, ele está aqui pervertendo a profecia do profeta Malaquias. Certo? E o profeta Malaquias profetizou que esse Senhor dos Exércitos que viria no templo, eles viriam cumprir a profecia do profeta Jeremias, que diria que essa lei de sacrifício de animais para perdão dos pecados seria, nessa nova aliança, seria imprimida na mente e no coração do povo. Né? Mas Jesus perverte isso, ensinando as pessoas que elas deveriam se batizar para ter perdão dos pecados. E não era essa a oferta, né, que os povos antigos ofereciam que agradava a Deus, porque a oferta que agradava a Deus desde Caim era sacrifício de animais e não outro qualquer tipo de ritual ou oferta, certo? Aí ele vai dizer: e todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizado com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmo os desígnios de Deus, não tendo sido batizado por ele. Então o texto vai dizer que os intérpretes da lei, os fariseus, os mesmos que ensinaram a Jesus desde pequeno que o sacrifício perfeito que agradava a Deus desde dos antigos era sacrifício de animais para perdão dos pecados, certo? Eles não queriam aceitar o batismo de João, que era o novo ritual que João estava trazendo, Jesus e o Espírito Santo, líder da facção criminosa, que era pervertendo essa lei, essa doutrina, dizendo que os perdão dos pecados vinham através do batismo, certo? Então o texto vai dizer que todo o povo que ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, ou seja, reconheceram a justiça de Deus, ou seja, reconheceram nele que ele estava fazendo o trabalho do Espírito Santo, que pertence ao quê? À descendência de Caim, que é a desobediência das leis, né? Que em vez de entregar sacrifício para perdão dos pecados, entrega outro tipo de ritual com água, com agricultura ou qualquer outro tipo, né?
Então, ou seja, nem os escribas e fariseus aceitavam essa doutrina, e é claro que não deveriam aceitar essa doutrina, esse ritual de perdão dos pecados através do batismo, porque o que agradava a Deus era perdão dos pecados através do sacrifício de animais. Aí ele vai continuar dizendo: Aqui, pois, Aqui, pois, compararei os homens da presente geração, e aqui são eles semelhantes. São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: Nós tocamos flautas e não dançartes, entoamos lamentações e não chorartes. Então ele vai dizer que aqueles que não querem aceitar a nova doutrina deles são como crianças que tocam para ele dançar e ele não dança, etc. e tal, né? Ele vai dizer: Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: Tens demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, dizeis: Eis aqui um grutarrão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Então ele vai dizer assim: Vocês criticaram João que não comeu e nem bebeu vinho, dizendo que ele tinha demônio. Vocês me criticaram dizendo que eu tenho demônio, que eu sou grutarrão e beberrão, porque eu comi muito e bebi muito vinho. Mas pelo menos vocês reconheceram em mim que em mim está a sabedoria e ela é justificada por causa de todos os filhos, ou seja, porque o fato de todas as pessoas, de muitas multidões estar me seguindo, quer dizer que eu represento a justiça de um Deus, mesmo que não seja o Deus de vocês, né, que é o Deus de Moisés e Yahvé, do sacrifício de animais. Mas eu represento a justiça do meu Deus, que é o Espírito Santo, que é o líder da facção, o líder da milícia, que quer tomar o templo de Jerusalém, perverter a doutrina, para conseguir o monopólio do perdão dos pecados. Porque quem domina o templo, domina também o monopólio de perdão dos pecados, né? Seja ele através do sacrifício de carne, ou do sacrifício, ou do batizado. Aí ele vai dizer: A pecadora que ungiu os pés de Jesus convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa dos fariseus, levou um vaso de alabastro com ungento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava com seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, os fariseus que lhe convidara disse consigo mesmo: Se este fora profeta, bem saberia que qual a mulher que lhe tocou o pé, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus aos fariseus e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu: Diz, mestre. Certo credor tinha dois devedores, devia 500 denários e outro devia 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, os amará mais? Respondeu-lhe Simão: quem Suponho que aquele a quem mais perdoou, replicou-lhe Jesus: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, veste essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para pôr os pés. Esta, porém, regou meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste os ósculos. Ele, entretanto, desde que entrei nesta casa, não me cessa de beijar os pés. Então não me ungiste a cabeça com óleo, mas com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse: a mulher, tua fé te salvou, vai em paz. Então, senhoras e senhores, aparece uma mulher na mesa do fariseu jantando, que Jesus estava jantando com ele. Essa mulher era pecadora, aparece se humilhando, beijando os pés de Jesus, chorando tanto, pedindo perdão para os pecados, que acaba lavando os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugando com seu cabelo. Aí Jesus diz para os seus discípulos, para o fariseu lá, que quem que ele deveria perdoar mais, né? Tinha duas pessoas que deviam ele, uma era o fariseu, outra era essa mulher pecadora, né? E quem que ele ia perdoar mais, né? Aí o fariseu vai dizer: você vai perdoar mais aquela pessoa a quem você ama mais. Aí ele vai dizer para o fariseu corretamente, ou seja, ele vai perdoar o pecado daquela mulher ali, porque aquela mulher fez o que ele esperava desde o começo, se humilhou diante dela. Então ele vai perdoar ela porque ele amou ela mais, e vai perdoar o fariseu menos porque ele amou o fariseu menos. Justamente porque o fariseu não lhe agradou, sendo submisso, né, e se colocando de joelho para ele como ele queria, né? Aí o texto vai dizer, senhoras e senhores, que ele vai dizer para essa mulher que o pecado dela está perdoado. Então os fariseus perguntam: quem é este homem que até pecado pode perdoar, né?
Ou seja, Jesus não só extinguiu o batizado para o perdão dos pecados, quebrando a tradição original, que era o perdão dos pecados através do sacrifício de animais, como resolve perdoar a mulher sem ritual nenhum, ou seja, se colocando como o próprio Deus, coisa que ele não era.